Bem-vindos ao debate. A nossa discussão de hoje mergulha nos comentários sobre textos bíblicos da solenidade de Cristo Rei. Analisamos leituras que vão desde, a unção de David como rei em Samuel, passando pela busca de paz e segurança no Salmo 121 ou 122, dependendo da numeração, até à grandiosa visão cósmica de Cristo em Colossenses e, claro, ao pungente relato da crucificação em Lucas. Destes textos emerge uma questão fundamental sobre a realeza de Cristo e a sua obra. Exato. O ponto central que vamos aqui explorar, com base nessa análise textual, é como é que, precisamente, a morte de Cristo na cruz efetua a reconciliação entre a humanidade e Deus. É um ato que Deus exigiu para, digamos, satisfazer uma necessidade de justiça ou para saldar uma dívida causada pelo pecado, ou alternativamente, é um ato em que a misericórdia divina transforma a violência humana, tornando-a, quase paradoxalmente, o veículo da paz. A minha perspectiva, ancorada na leitura dos comentários que nos foram fornecidos, é que a reconciliação é primariamente um fruto do perdão oferecido por Cristo, que é, claro, simultaneamente Deus e homem. É um ato transformador da misericórdia divina perante o ódio humano e não uma exigência sacrificial para, aplacar Deus. E eu argumentarei que, embora a noção de pagamento de dívida seja de facto uma simplificação que a própria análise rejeita e bem, a linguagem forte de redenção, sacrifício e sangue, presente sobretudo em Colossenses, aponta para uma necessidade mais profunda, talvez ligada à própria estrutura da realidade, uma necessidade, poderíamos dizer, ontológica, para que a morte de Cristo restabelecesse a relação quebrada pelo pecado. Parece ser algo mais do que um exemplo, percebe? Por mais sublime que seja. Iniciemos então. Do meu ponto de vista, o comentário à Epístola aos Colossenses é particularmente elucidativo. Afirma que Deus em Cristo quis tudo reconciliar por Ele e para Ele, especificando que fez a paz pelo sangue da sua cruz. Isto está em Colossenses 1:20. O material de base insiste na rejeição da ideia de um Deus que precise de sofrimento para pagar uma dívida. Isto é claro. A chave interpretativa oferecida reside na identidade de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Assim, quando ele perdoa na cruz, e a análise de Lucas recorda o seu clamor, Pai, perdoa-lhes, Lucas 23:34, não é apenas um homem a perdoar, é o próprio Deus, na sua imagem perfeita, manifestando o perdão divino através de uma natureza humana. É esta ação da misericórdia divina, operando na pessoa única do Deus-homem, que consegue transformar o auge do ódio humano num instrumento de paz universal. O episódio do bom ladrão, em Lucas 23, que a análise destaca como o primeiro beneficiário, mostra como se recebe esta reconciliação. Pela fé e humildade, Jesus, lembra-te de mim. Assim, a reconciliação revela-se como um dom da graça, possibilitado por esta união única de divindade e humanidade. Sim, concordo que a rejeição da ideia de pagamento de dívida é um ponto assente e bem fundamentado na análise. Contudo, não podemos simplesmente diluir a força da terminologia usada. O texto de Colossenses 1.14, citado na análise, diz que é nele, o Filho, que temos a redenção, rachetes, o perdão dos pecados. A palavra redenção ou resgate e a centralidade explícita do sangue da sua cruz, em Colossenses 1:20, carregam um peso histórico e teológico que sugere mais do que uma simples transformação do mal. Sugere que o sacrifício tem um papel ativo e, diria mesmo, necessário na própria mecânica da reconciliação. A interpretação proposta no material, ao enfatizar a transformação do ódio e o exemplo do perdão, até mencionando comparações humanas, como o Gandhi ou Martin Luther King, embora distinguindo, claro, a divindade de Cristo, corre o risco de minimizar a gravidade da ruptura que o pecado introduziu. Uma ruptura que, segundo Colossenses, afeta tudo, na terra e nos céus, verso 20. Esta dimensão cósmica da reconciliação, ligada ao facto de que tudo subsiste nele, verso 17, pode realmente exigir algo mais estrutural do que um exemplo de perdão. Talvez uma satisfação necessária à ordem divina ou à justiça intrínseca do universo, ainda que não nos termos simplistas de uma dívida comercial, como já referimos. Mas essa necessidade de satisfação
não entra em conflito com a ênfase que a análise coloca na vontade de Deus em reconciliar. O texto interpretativo sobre Colossenses frisa que Deus não quis o sofrimento por si mesmo ou como condição prévia, não. O que Deus quis foi a reconciliação. Esta aconteceu através da forma como Cristo respondeu ao ódio, com um perdão que, por ser divino e humano, tinha poder transformador. A rejeição da ideia de pagamento é explícita e repetida. O foco parece ser a iniciativa e a ação transformadora de Deus perante o mal humano e não uma suposta necessidade intrínseca do sacrifício para cumprir uma exigência legal ou, lá está, cósmica. O sangue da cruz seria então o símbolo dessa paz estabelecida através do amor levado ao extremo, face à violência extrema, e não a moeda exigida. Entendo a lógica, sim, mas parece-me que isso não resolve totalmente a tensão. Se Deus não quis o sofrimento, como diz, mas a reconciliação ocorreu pelo sangue da cruz, isso não implica que, no quadro da realidade afetada pelo pecado, esse fosse o meio necessário ou pelo menos divinamente escolhido. Não como um desejo primário de Deus, claro, mas como a resposta adequada à situação criada pela liberdade humana. A linguagem de sacrifício e redenção está tão enraizada. Pensemos até na leitura de Samuel, 2 Samuel 5, onde David é ungido rei. Há um pacto, uma aliança selada. A realeza de Cristo, de que falamos aqui, não implica também o estabelecimento de uma nova aliança, como a análise refere. E as alianças, biblicamente, muitas vezes envolvem sacrifício, não como pagamento, mas como selo, como ato fundador. O Salmo 121, 122 fala de Jerusalém como lugar de paz e segurança. A paz que Cristo traz, pelo sangue da sua cruz, não poderia ser entendida como o estabelecimento dessa nova Jerusalém. Uma paz que precisou desse ato extremo para ser fundada objetivamente. O sangue seria o selo dessa nova ordem de paz. Essa ligação à aliança e à realeza é interessante. De facto, segundo Samuel, mostra a unificação das tribos sob David, que é visto como um tipo da unificação que Cristo traria. Mas mesmo aí, a ênfase está no reconhecimento de David. Tu apacentarás o meu povo e na aliança feita perante o Senhor. A eficácia parece vir da relação estabelecida. Voltando a Colossenses, e isto é crucial, a análise realça que Cristo é a imagem do Deus indizível, verso 15, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2.9 também citado. É precisamente esta identidade única, esta união, que a teologia chama de hipostática, não é? A união da natureza divina e humana numa só pessoa que confere ao seu ato de perdão um poder reconciliador que transcende qualquer exemplo humano. Não é só um rei que faz uma aliança, é o próprio Deus que, em forma humana, entra na desordem humana para a sanar a partir de dentro. O poder está na pessoa, diria eu, mais do que na necessidade de um mecanismo sacrificial externo a ele. O seu perdão é o ato reconciliador porque ele é quem é. Não contesto a centralidade da identidade divina-humana de Cristo. É evidente, é o fundamento de tudo, mas volta a Colossenses. A descrição dele vai muito além do perdão. Ele é aquele em quem tudo foi criado, verso 16. Aquele que existe antes de todos os seres e em quem tudo subsiste, verso 17. Ele é a cabeça do corpo, a Igreja, verso 18. A reconciliação que abrange tudo o cosmos inteiro parece implicar mais do que o perdão dos pecados individuais. Parece tratar-se de uma restauração da própria ordem da criação, que foi feita nele e para ele, mas que foi afetada pela desordem do pecado. Nesse contexto, o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, que o estabelece como o primeiro nascido dentre os mortos, também no verso 18, não poderia ser visto como o ato necessário para reordenar o cosmos, para restabelecer a sua primazia em tudo, como diz o texto. Um ato com consequências ontológicas, que afetam a própria estrutura do ser e não apenas relacionais. Essa perspectiva da reordenação cósmica é poderosa, admito, é verdade, mas como se articula com a dinâmica da liberdade humana? Que a análise também sublinha. Ao comentar a nova aliança, o material interpretativo diz que ela é oferecida, mas permanecemos livres de não aderir. O exemplo do bom ladrão em Lucas é, mais uma vez, crucial. A reconciliação torna-se uma realidade para ele, naquele hoje em que ele acolhe com fé humilde: Jesus, lembra-te de mim.
Isto parece indicar que, embora Cristo tenha objetivamente aberto um caminho, a reconciliação só se concretiza na relação, na resposta livre do ser humano à oferta divina. O foco parece estar na dinâmica do encontro e da aceitação, o que reforça a ideia do perdão como dom a ser recebido mais do que um facto consumado, independentemente da nossa resposta. A paz dos Salmos 121, 122, a segurança em Deus, talvez só se experimente quando se sobe a Jerusalém, metaforicamente, quando se adere a essa oferta. Mas aí é que reside para mim uma dificuldade lógica. Se a oferta é real e tem o poder de reconciliar, é porque algo foi objetivamente realizado antes da oferta ser feita e aceite. A afirmação fazendo a paz pelo sangue da sua cruz, Colossenses 1:20, soa como a descrição de um evento que estabeleceu um novo estado de coisas, uma nova possibilidade objetiva no universo. A paz foi feita ali, naquele momento histórico, com consequências que transcendem o tempo e o espaço. Esse ato, chamemos-lhe sacrifício, redenção, ou outro termo que consideremos mais adequado, cria a realidade da reconciliação possível. A aceitação individual, como a do ladrão, é o ato de apropriar-se dessa realidade já existente, de entrar nessa paz já estabelecida. Mas a existência da oferta depende do valor objetivo do ato que a fundamenta. Sem esse ato fundacional, a oferta seria vazia. A liberdade de aderir pressupõe que há algo objetivo a que aderir, não acha? Talvez a questão resida em como entendemos objetivo. Pode ser objetivo no sentido de que a oferta de perdão e reconciliação de Deus, manifestada em Cristo, é universal, constante e irrevogável, independentemente da resposta humana inicial. A cruz revela essa disposição divina de forma definitiva. Não significa necessariamente que uma transação cósmica ocorreu, mas que a natureza de Deus, como amor reconciliador, foi plenamente expressa e tornada acessível. A objetividade estaria na fidelidade do amor de Deus manifestado, que agora confronta cada consciência humana. Forma interessante de colocar a questão, sim, a objetividade da oferta em si mesma. No entanto, a linguagem de redenção, de resgate e o facto de ser o primogênito dos mortos ainda me sugerem uma vitória sobre algo objetivo, pecado, morte, desordem cósmica que precisava de ser conquistada, uma reconfiguração da realidade que permite essa oferta ser feita. A realeza de Cristo, prefigurada em David, lá em Samuel, não é apenas um convite ao amor, mas também o estabelecimento de um domínio, de uma ordem. A paz, shalom, que o Salmo anseia, é mais do que a ausência de conflito, é plenitude, ordem restaurada. E isso parece implicar uma ação que muda o estado das coisas de forma fundamental. Bem, em resumo, a minha leitura dos textos interpretados leva-me a concluir que a morte de Cristo na cruz é a manifestação suprema da misericórdia divina. Nesse ato, o perdão oferecido pelo Deus-homem não apenas absolve, mas absorve e transforma a violência humana, abrindo o caminho para a reconciliação. Não se trata de satisfazer uma exigência divina de todo, mas de revelar um amor redentor que vai ao encontro da humanidade na sua condição mais decaída, oferecendo gratuitamente a paz e a comunhão, como ilustrado na promessa ao ladrão arrependido. A reconciliação é, na sua essência, um dom relacional oferecido. Pois, por meu lado, mantendo a rejeição de interpretações simplistas de pagamento, a profundidade teológica dos textos, especialmente o hino de Colossenses, continua a sugerir-me que o sacrifício de Cristo tem uma dimensão de necessidade intrínseca, uma necessidade ligada à redenção do pecado e à restauração da ordem querida por Deus. A terminologia de resgate, o papel central atribuído ao sangue e a visão da primazia cósmica de Cristo apontam para a sua morte e ressurreição como um evento que estabelece a base objetiva para a paz e a reconciliação. É um ato que reconfigura a própria realidade, como dizia, criando a possibilidade daquilo que Deus depois oferece à humanidade para ser aceito livremente. Fica evidente que a forma exata como a morte de Cristo na cruz opera a reconciliação permanece um mistério profundo, não é? No coração da fé cristã. Os textos bíblicos e os comentários que serviram de base à nossa discussão, com a sua riqueza teológica desde a realeza davídica, passando pela busca de paz, até à visão cósmica de Colossenses e ao drama do Calvário, fornecem um material abundante para sustentar as diferentes nuances que exploramos aqui hoje. Sem dúvida.
A análise que tivemos diante de nós não oferece uma resposta fechada, longe disso, mas abre portas para uma reflexão continuada sobre a complexa natureza da realeza de Cristo, sobre o significado multifacetado do seu ato redentor e sobre a imensidão do plano reconciliador de Deus. A tensão entre a iniciativa divina transformadora do mal e a possível necessidade de um ato objetivo que restaura a ordem bem permanece. Cabe a cada um, penso eu, continuar a explorar estas questões, regressando à profundidade destes textos e das suas interpretações.